Buenas! Bom, gente, dando sequência ao nosso estudo dos gases, né, nós vamos ver agora a aplicação das transformações e da equação geral dos gases que nós vimos nos vídeos anteriores. Tá? A primeira transformação que nós vamos ver é uma transformação isométrica. A isométrica também é chamada de isocórica ou isovolumétrica. Vamos ver o exemplo 1 então. É um gás que está a 10 graus Celsius, ele é aquecido a 120 e ele tem a pressão inicial de 1,1 atm. Vejam que é colocado aqui o volume constante de 8 litros, mas poderia ser qualquer volume. Poderia ser 10 litros, poderia ser... Isso não vai interferir no nosso problema, porque é um volume constante. Ele está, digamos, em um cilindro de gás, ele está num botijão, ele está em algum local onde o volume não vai ser afetado pela temperatura e pela pressão. É uma transformação isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica. Primeiro fator que nós vamos observar é que a temperatura não está em Kelvin, a temperatura está em Celsius. Então eu tenho que necessariamente transformar essa temperatura para Kelvin. Tá? Por que Kelvin? Porque o Kelvin não existe negativo, o Kelvin é uma temperatura absoluta. Então, vamos fazer a transformação com esta fórmula aqui. Não se preocupem com a fórmula, ela vai estar nos problemas, ela vai estar na prova, porque não é o nosso objetivo saber a fórmula no momento, mas tem que saber que tem que transformar. Tá? E a transformação é bem simples, eu vou colocar o valor aqui da temperatura em Celsius, e aí vou obter a temperatura em Kelvin. 283 Kelvin é a nossa primeira temperatura. A nossa segunda temperatura, 120 graus Celsius, são 293 Kelvin. A pressão já está em atm, né? Ele não fala qual é a pressão que ele quer. Se falasse, provavelmente ia ter ali um fator de conversão, alguma coisa assim. Tá? Então, nós temos a nossa lei geral dos gases, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, onde 1 é o fator inicial, 2 é o fator final. Tá? O que nós vamos ter aqui? Essa equação, gente, essa igualdade, essa lei, vocês vão usar sempre. Tá? Eu recomendo que usem esta aqui. E aí, vocês retiram o que não precisa. O que eu não preciso? O volume eu não preciso, eu vou trabalhar só com pressão e temperatura. Pressão e temperatura. Tá, e agora é só a aplicação dos valores. 1,1 é a minha pressão inicial, 283 Kelvin é a minha temperatura inicial e 393 Kelvin a minha temperatura final. Respondendo aqui, né, vamos montar a equação e 1,52 atm. Vejam bem que quando nós temos uma transformação isométrica, e eu deduzi para vocês na aula de vídeo, nós temos uma transformação diretamente proporcional. O que significa isso? Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Aumentou a temperatura, a pressão vai aumentar também. Aumentou de 283 para 393, a pressão aumentou de 1,1 para 1,52. Se eu tiver noção disso, e muitos problemas, às vezes até em vestibulares, eles são teóricos. Então eu tenho que saber que quando eu tenho uma variável em cima e outra embaixo, digamos assim, eu vou ter diretamente proporcional. Tá? Para vocês lembrarem disso. Então, a isométrica ela vai ser diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta o outro. O próximo problema é um problema isotérmico. Tá? Vejam que ele nem sequer colocou a temperatura. Por quê? Porque é uma temperatura constante. O problema não precisa me dar a temperatura. Poderia colocar ali um valor, que nem aquele valor anterior, lá de 8 litros, para ficar, meu Deus, onde é que eu coloco esse 8 litros? Não coloque em lugar nenhum. E aqui também não precisa o valor da temperatura. Nós nem sequer vamos transformar nada porque não tem. Então poderia colocar uma temperatura em Fahrenheit, poderia colocar a temperatura em Celsius, tanto faz, porque ela é constante. Ela não vai influenciar. Poderia colocar a temperatura de 300 graus Fahrenheit. Tá, e agora como é que eu transformo? Não precisa. Tá? O que nós temos é um volume que diminui e uma pressão que eu quero saber a pressão final. Sendo que essa é a pressão inicial. Como nós vamos ter um volume diminuindo, nesse caso, a transformação isotérmica, ela é inversamente proporcional. O que significa isso? Meu volume diminuiu, a minha pressão necessariamente vai aumentar.
Novamente aqui a nossa lei geral dos gases, vamos retirar o que não precisamos, que é a temperatura constante, aplicamos aqui os valores e nós vamos ter a pressão 1,85 atm. Vejam que diminui o volume, aumenta a pressão. Enquanto o volume está diminuindo, a pressão está aumentando na isotérmica. Tá? Por quê? Porque não tem nenhum fator, tirou a temperatura. Então, para isso aqui ser uma igualdade, se eu aumentei a pressão necessária, por exemplo, 4 vezes 1, só vai, e aí aumentei diminuir de 4 para 2, o volume vai ter que aumentar de 1 para 2. Tá? Se eu me perder nisso de decorar, ou seja lá o que for, coloquem valores bem simples, como eu fiz na dedução lá para vocês lembrarem o que acontece. Isso aqui tem que ser uma igualdade, tá? Então aumenta um, diminui o outro. Nosso próximo exemplo é um exemplo isobárico, ou seja, uma pressão constante. Vejam novamente que o problema insiste de novo em dar valores, onde não precisa. Tá? Às vezes até para ficar se batendo aqui. Tá? E para quem se perguntar, sim, quem está fazendo os slides para mim é o rapaz pobre aqui do Santo André. Tá, gente? Ele montou para mim os slides e aí ele resolveu colocar o 2,5 atm. Aí ele tem que trabalhar nesse período. A partir então da temperatura de 343 Kelvin, qual a temperatura final em graus Celsius? Em graus Celsius, ao modificar seu volume de 90 para 80. Tá? 343 Kelvin equivalem a 70 graus Celsius. Tem que fazer essa transformação? Não, só título de curiosidade. Tá? Por quê? Porque ela é diretamente proporcional. Aumenta um, vai aumentar o outro. Diminui, vai diminuir o outro. Então eu sei que de 90 para 80, a minha temperatura em graus Celsius vai ter que ser menos que 70. A temperatura em Kelvin vai ter que ser menos que 343 necessariamente. Vamos fazer o nosso problema, nossa lei geral dos gases, né? Tiramos o fator que não precisamos, a pressão constante de 2,5. Se alguém quisesse colocar aqui o 2,5, tudo bem, mas no problema anterior, por exemplo, não tinha valor para a temperatura. Daqui a pouquinho a pessoa fica estressada. Meu Deus do céu, preciso do valor. Tá? Não, não precisa. Tira aquela variável ali e segue o baile. Aplicamos os valores aqui, eu quero a temperatura, então, né? Eu vou fazer uma regrinha de 3 ali. E vou obter a temperatura de 304,88 Kelvin. Se fosse uma questão de marcar, gente, tá, uma prova objetiva, provavelmente esse valor ia estar lá. Sem o Kelvin, né, teria só qual o valor em graus Celsius? 304,88, e aí teria o valor real ali. Por que não iria unidade? Porque eu já estou dizendo qual o valor em graus Celsius. Então tem que atentar às vezes, porque esse tipo de problema às vezes é muito pega-ratão. E perdão, não é nem pega-ratão, é pega distraído ali. Tu faz todo o problema, tu acerta tudinho, e aí tem um detalhe ali de transformação que te mata. Tá? Mesma fórmula, tá? Não modifiquei as fórmulas. Tá? Eu só vou colocar os valores aqui agora, nos devidos lugares, né? 304,88, TC mais 273. Inverti aqui. Passei o 273 diminuindo. Eu sei que os professores de matemática odeiam isso, passou para o outro lado, mas é assim mesmo. Tá? E aí TC igual a 31,88 graus Celsius. Confere, né? Nós tínhamos falado que aqui é 70 graus Celsius. Confere, ele diminuiu o volume, diminuiu a nossa temperatura. Tá, gente? Vamos agora para o nosso último exemplo. Né, que é a equação geral dos gases. Tá? A equação geral dos gases não é a fórmula da lei geral dos gases, né? É essa aqui que eu comentei com vocês. Para lembrar, tem várias regras mnemônicas, né? A única que me vem à cabeça é aquela da prostituta velha não rejeita trabalho. Tá? Mas o PVNRT é uma fórmula clássica da química, a gente acaba lembrando que nem falar ácido desoxirribonucleico dentro da biologia. Tá? No início parece um bicho de 7 cabeças, depois tu lembra naturalmente, acha até bonitinho o nome. Bom, a pressão é exatamente o que eu quero, o volume já está direto, eu já tenho o volume aqui. Né? Lembrando que aqui a nossa R, aqui, que é o 0,082, eu tenho que estar de acordo com as unidades. Né? E uma das unidades é o litro.
né? A outra unidade eu tenho que transformar esse 800 gramas no meu número de mol. Já tenho a fórmula, né? Então vamos fazer a transformação. CH4, vou calcular aqui a massa molar do gás metano, 16 gramas por mol. 16 gramas equivale a 1 mol, 800 gramas x-mol, x igual a 50 mol. Vamos fazer agora a transformação de temperatura, né? Nós temos uma temperatura em 27 graus Celsius, temos que transformar ela. Nós temos 300 Kelvin. E aí agora nós vamos colocar os valores aqui. 15, 50, 0,082 e o 300. Vamos fazer a aplicação matemática aqui, nós vamos ter uma pressão de 82 atms. Então, dentro desse recipiente, provavelmente um cilindro, um botijão, né, nós temos 800 gramas de gás metano na temperatura de 27 graus Celsius. Lembrando que a gente está trabalhando com gases ideais, com volume, com tudo ideal assim, tá, gente? Então, esse gás ele não vai se liquefazer numa determinada pressão. Esse gás ele vai diminuindo o volume dele até, à medida que a pressão vai aumentando, o volume dele vai tendendo ao zero, entendeu? A pressão tende ao infinito, o volume tende a zero, né? Então ele é um gás ideal, tá? Aquilo que eu brinquei com as meninas, o gás ideal é que nem o homem ideal, não existe, mas a gente procura trabalhar com o melhor gás possível, né? Então tá, gente, era essa aplicação, a última aqui. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês sobre isso aqui. Qualquer coisa, tá, gente? As respostas vão estar lá. Obviamente, coloquem, por favor, todas o desenvolvimento para mandar. E não deixem acumular o conteúdo, tá, galera? Feito, gente. Bons estudos e